Гурковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы, и мы начинаем наш вебинар. Olá, queridos amigos. Каббалистические принципы, их духовный смысл и применение. Estamos com o Dr. Michael Lightman e Boris. Городов, масса групп, перевод на 20 São mestres da Academia Internacional de Kabbalah. вас подключать, Москва. E hoje estudaremos princípios espirituais. Вопросы мы сразу вас будем Temos вне очереди. muitas cidades e países conectados, 22 idiomas. As perguntas faremos diretamente a muitos amigos conectados. Façam as perguntas e colocaremos no ar princípios espirituais, princípios cabalísticos e a sua forma de sua realização. Vocês façam perguntas e vou respondê-las como? Vocês podem começar. A sabedoria de Kabbalah, como toda a ciência, está construída sobre fundamentos, dos quais já saem toda a sabedoria. E por este motivo, se nós utilizamos definições e princípios, não da forma exata, mas, por certo, desta ciência não ficará nada. E é uma ciência que tem um pequeno desafio. Para cabalistas é uma ciência prática, porque de fato eles mudam por si mesmos os diferentes parâmetros, o tamanho do ego, do massar, etc. Recebem diferentes luzes e então isto resulta facilmente poder falar, porque é um laboratório para eles. Eles o fazem sobre si mesmos, experimentos. Mas para os outros, não. Por este motivo, poderemos nos equivocar facilmente e mudar definições uma vez por outra. E, portanto, podemos receber uma imagem equivocada completa se nós não temos de uma maneira prática com o que comparar. Por isso o resultado é que nos confundimos. E por isto nós devemos tratar de entender e recordar, evidenciar de maneira exata esses conceitos. E assim não nos equivocarmos mais. Começaremos do princípio central, no qual inicia Shammati o livro. O primeiro artigo, como Keter, não há nada além dele. É o que nós estudamos hoje em dia. Esse é o motivo central em todo o nosso desenvolvimento espiritual. Porque todo o nosso desenvolvimento está baseado no fato que temos que descobrir o Criador. E ele se descobre como o único que existe e domina, o único que governa, que está em uma conexão permanente conosco, nos envia pensamentos e desejos diferentes. Quando envia-os, e então o resultado disso, para nós, aparece de uma maneira não tão clara de onde vem. Passa pela minha cabeça e creio que ele é originário do meu sistema. Não entendo da onde, e por isso, o que primeiro que temos que fazer é dirigirmos-nos que não existe nada além dele, que é a fonte de tudo o que acontece em mim e por mim mesmo. Este é o primeiro passo. O segundo, não há nada mais que ele, quer dizer que o que eu faço e o que eu realizo, tudo também é ele, por si próprio, que assim o faz. O terceiro, se faço algumas ações que me dão a impressão que eu as faço, então me equivoco. Ele o faz. Mas há estados nos quais eu posso pedir do Criador que me dê a possibilidade de atuar de maneira ou de outra. Se esses atos estão dirigidos contra a minha natureza, contra o meu ego, peço a Ele que faça outros atos. Esta petição
anula o ato em si. O ato chega dele baixo a influência da luz superior. Mas a petição, a minha petição do fato de que ele realiza esta ação, isto pode vir precisamente de mim. Como um trabalho correto, em um processo correto da minha participação, da minha cooperação com o entorno. Então, tudo que eu sinto que sai de mim não é de mim, mas do Criador, e isso está oculto em mim. Mas posso conectar-me com o meu entorno e receber deste entorno tais despertar, positivo ou negativo, dos pensamentos, que eu começo por mim mesmo a fazer algo como a adição do que faz através do Criador. E assim, estes atos vão ser meus. E eu, nesses atos e pensamentos e emoções, vou ser eu. Que é o eu? Quando a pessoa aparece, quando ela começa a atuar de uma maneira recíproca com o seu entorno, assim recebe a oportunidade do entorno de atuar. Entenda-me corretamente. Atuar contra o Criador, em oposição a Ele. E assim recebe a força de atuação e atua. A isto se chama me venceram os meus filhos. Semial. Pode esclarecer isto porque há um princípio me venceram meus filhos. Boré desperta em nós o ego e todo tipo de qualidades egoístas em nós através do trabalho correto entre nós. Absorvemos estas ações e atos altruístas e desta maneira começa a atuar sobre o ego que desperta em nós o Criador. Desta maneira, através do trabalho correto sobre nós e em nós, nós alcançamos forças especiais que são opostas ao Criador, que são anti-egoístas e atuam por si. О, это надолго. Да, это надолго, но это основные принципы. Так как в нашем мире... Nós preparamos este programa. Creio que vai ter uma série de programas com relação a este tema. Vamos examinar esses 3 princípios. Vai tomar muito tempo, como diz Rav. Sim, mas são princípios muito importantes, tal como nós temos que fazer as normas da sociedade inerte, vegetativa e animal. Também no mundo espiritual há que estudar estas leis. Creio que esses princípios se dão durante todos os programas que nós fazemos. Como pensa fazer um programa sobre todos os princípios, ou programa para cada princípio? Há princípios que se podem indicar em uma só frase, mas quero dizer uma coisa, Barra Sulam, que se em algum momento escrever uma enciclopédia com definições e princípios cabalistas, não simplesmente um dicionário, eu diria uma enciclopédia. Começou a fazê-lo. 800 páginas somente da letra Aleph. Aleph, a letra, não Aleph Bet ou Aleph Gimel. Aleph, Aleph, AA. 800 páginas somente da letra A. A. Se ele tivesse escrito sobre todas as letras que vêm depois de Aleph, então teríamos recebido 30 ou 40 tomos. Então, o que ficaria para o resto das letras? Sairia algo assim como uma biblioteca absurdamente grande. Portanto, não vamos nos ocupar disso. Simplesmente, de uma maneira resumida,
vamos tratar принципы, они как в каждой науке такие de evidenciar столбики, камни, основы, без которых os невозможно, к которым постоянно надо иногда, ну, по крайней мере, время от fundamentais времени возвращаться, do чтобы mundo каким-то superior. образом calibration, как сказать? Настраивать. Настраивать, да, правильно To- настраивать. Todos esses princípios não vão nos confundir? Necessitamos? Sim, necessitamos esses princípios. O tema é que são como fundamento, como cada ciência são pedras fundamentais, os fundamentos do edifício, e é impossível sem isto. De vez em quando há que se voltar a isto, para não se extraviar, para podermos nos incluir nesse processo. Em relação a isto, de maneira correta, há um princípio que diz que a luz está em descanso absoluto, em plenitude. Se dá desejos, mas otorgar, encher, quer dizer fazer todo o bem que seja possível, e por isso está em descanso absoluto, que nem outro desejo. Não quer dizer que não faça nenhum ato, que diferentes atos. Mutantes têm todo tipo de atos que vão mudando, mas todos estão dirigidos à satisfação de dar prazer máximo ao qual está dirigido. Perguntas dos amigos de vez em quando. Lina pergunta: como posso relacionar o fluir da vida com este princípio que não há nada além dele? É algo muito difícil. Para isso, de uma maneira muito séria, temos que estudar a Kabbalah, porque ela realiza esse princípio de não há nada além dele em todos os mundos. A luz maneja todos os mundos e as pessoas. Assim, convida a estes atos, etc. Toda a sabedoria de Kabbalah entra neste único princípio, evidenciar que não há nada além desta força única da natureza. Pergunta: não há nada além do Criador? Pode definir o Criador na sabedoria de Kabbalah, o que é e o que não é? É possível dizer uma só coisa. Cada fato na natureza funciona com duas forças, a força do Criador e a força da satisfação, do preenchimento, da entrega, do amor e desejo que foi criado através disso, que chega e com o qual trabalha esta força, esta luz. E então existem duas forças, a do otorgamento e a de recepção. A força do otorgamento se chama Boré e a de recepção, o Criador. Nós somos o primeiro dessa força, o ser criado. Todo o nosso trabalho sobre isto é pelo fato de que nós temos que fazer por nós um estado tal no qual possamos encher, preencher a força do otorgamento do Criador, descobri-lo em nós. Essas duas forças estão dentro do homem. Não falamos da pessoa. Falamos do que existe na natureza desde o princípio. Antes de todos os mundos, de todas as pessoas, mas também dentro da pessoa, como em cada ser, em cada objeto em específico existem duas forças. E então pergunta com relação a isso: o que é dos teus atos te conheceremos? De teus atos te conheceremos é também um princípio. Como é possível estudar sobre o Criador? Como em qualquer ciência exata, se há diferentes experimentos e condições específicas, assim nós aprendemos as características, a forma na qual estas forças realizam, se leva a cabo a nossa matéria. Então, nós somos a matéria, o desejo de desfrutar, de receber. E porém, é a força que nos maneja, que nos muda. E desta forma, a qual nós escolhemos entre estas qualidades, aprendemos as qualidades do Criador, como muda, como sua expressão vem com relação a nós. E assim nós aprendemos esse esquema da sua influência sobre nós.
Então você pode descobrir um ato do Criador e disso podemos ver que é Ele que quer. Isto já passa com a revelação do Criador na pessoa. E nós estamos ocupados em estados que nos levam a isto. Este é um experimento, segundo podemos fazê-lo. Falamos de experimentos que nós vemos de forma clara em nossas mudanças, como o Criador muda sua influência sobre nós. Aqui há dois objetos, eu e o Criador, como eu influencio e como ele me influencia através disto. Como coloco parâmetros em minha influência e como ele realiza e muda. Para isto, nós temos que entrar em uma conexão que sinto que posso medir, pesar, definir. E isso nos leva à sabedoria de Kabbalah. Simeon, agora nós estamos falando do princípio de teus atos nos conheceremos. A pergunta, segundo isto, é: Costa de Mostovsk perguntando: como posso ver o ato do Criador sobre mim de maneira direta através do entorno? Somente através do entorno. Eu não posso de forma direta. De forma direta é somente uma força que não se descobre, nem se expressa em nenhuma parte, como a eletricidade. Necessito um motor elétrico, um magneto, um campo eletromagnético, algo que seja cálido por si só. Não há, tem que expressar-se através de algo assim. Porém, é a força de outorgamento. Há que entregar, necessita um material no qual se descobre. Simplesmente falar, isso é filosofia. Por isto, construímos um grupo no qual é possível descobri-lo e medir. Um exemplo, uma pessoa que ganhou a loteria, que força nisso, que relação ao grupo? É impossível, digamos, não há nada mais do que ele fluiu. Você pode dizer que é o Criador, mas descobri-lo, defini-lo exatamente, você não pode. Estamos falando que para descobri-lo de uma maneira emocional, não podemos descobrir, não somente emocional, na mente, na emoção, descobrir, revelar os parâmetros da sua relação somente através do grupo. Se você necessita um avanço, uma matéria que se descobre, e aí nós podemos estudá-lo. Cada força em nosso mundo, cada força exige descobrir de alguma maneira para que nós possamos descobrir. Como descobrimos? Como emoção, como sentimento? Sim, como a medida de aproximação a nós. Podemos se sentir e depois podemos medir. Por sobre quais qualidades egoístas se trabalha? Como podemos trabalhar, reunirmos-nos sobre definir sua qualidade ou Descobrimos uma força que existe em nosso mundo, mas uma oposição. Esta força necessita uma matéria especial para poder descobrir-se. É possível dizer que é um Boré que atua em nós de maneira direta que é impossível descobri-lo? Não. Há um Boré que atua no grupo. Também, quando faz através do grupo, tem que fazer um grupo que através da sua qualidade seja similar a ele. Não pode fazer algo assim que tenha partes egoístas que estão conectadas de maneira altruísta, segundo a natureza do Criador. Se eles querem, estas mesmas pessoas egoístas querem conectarem-se entre si de maneira altruísta, então criarão entre si tal condição na qual se vai revelar o Criador. É uma lei exata de igualdade de forma. Existe do amor. E da mecânica, sim, existe como calidez, amor, não. Depende de como descobre. Como a eletricidade que pode esquentar, esfriar ou iluminar, o que quer que seja. São espectros de emoções. Não em relação à força em si, mas como você a usa.
Como vou construir este vaso, esta ferramenta? Segundo esse princípio dos teus atos te conheceremos, é possível dizer que o ato do Criador são os desejos e pensamentos ou estados pelos quais eu passo. Tudo, completamente todo, tudo que passa com a pessoa é do Criador. Também os pensamentos melhores e os piores, seus atos, tudo vem dele. Isto está claro, é possível chegar a um consenso, quer dizer, pensamentos, alcançar dele. Isso não pode saber. Mas o princípio dos atos de conheceremos, algo passa comigo, pensamentos e desejos. Isso quer dizer que me desperta. Que me desperta? Alguma direção? Me desperta. Eu devo, com estas qualidades e atos que se despertam em mim, dirigi-los de maneira tal de volta a Ele, para que entre nós haja uma igualdade, uma coordenação. Então, o resultado disso, de maneira concreta, tenho que entender isto como princípio de teus atos te conheceremos. Digamos que tenho um desejo de matar ou de roubar. Sim, ele desperta em você esse desejo. Como tenho que conhecer a ele através disto? Você pode dizer disto somente uma coisa. O que se desperta dele, mas atuar depende de você. Isso já através do grupo, de ferramentas que há que se construir esse vaso. Sim, sempre através do grupo. Existem objetos da criação que não podem identificar o Criador. Não existe algo assim. Cada pessoa pode alcançar. Em net vegetativo animado não podem. A luz de descanso, porque a plenitude é uma força positiva. A plenitude não é o que nós pensamos ser no nosso mundo. A plenitude, o pleno, é algo completamente diferente. É a qualidade de outorgamento. É estar nos demais, sentir seus desejos e sua satisfação. Nós podemos descrever a qualidade de outorgamento neste mundo, certo? Não sei o que você pensa por esse mundo, mas sim, podemos. Necessitamos, no trabalho do grupo, com a ajuda da luz superior, alcançar tal estado no qual nós começamos a sentir os demais, que isso nos dá o tema. Não são os demais, os outros se criaram para que eu possa sentir um mundo superior e sair e sentir tudo que está ao meu redor se criou, não para que o Criador gere outorgamento. Ele poderia nos dar outorgamento, voltar a mim, alcançar, sentir realmente o que está fora de mim. Eu estou em uma preocupação por mim mesmo. Tudo sai disto para que possamos sair de nós mesmos e sentir o mundo que está fora de nós, não que nós recebemos dentro do nosso ego, porque tudo que nós sentimos passa através de uma máquina tremenda, egoísta, que muda de maneira total. E o que nós sentimos deste filtro egoísta é nosso mundo. Como sentir este mundo que está fora de nós antes desse filtro? Para isto está o grupo, tem que tratar de trabalhar para ele. E sobre isto, esses atos atuam em mim, a força superior, e eu sinto que há em mim. E sinto o mundo superior que está por sobre o meu ego, e por isso se chama superior, e isto é todo. E com isto já entro em uma dimensão completamente diferente de plenitude e eternidade. A luz está em descanso absoluto. A pergunta é: o que é o descanso físico? O que é o descanso espiritual?
No mundo sempre teremos que ir adiante. E então, como vamos alcançar a correção completa, com um final da correção, que nos elevamos por sobre o nosso ego de maneira completa e alcançamos completamente o mundo superior? Então, quando tudo isto chega ao descanso absoluto e pleno, posso descobrir essas qualidades do Criador por detrás dos seus atos? Os atos do Criador podem ser descobertos na medida que eu me faço similar a Ele, na medida que eu estou disposto a dar por sobre o meu ego. Nesta mesma medida posso senti-lo. E quanto me eleve por sobre o meu ego, então sinto 125 graus nessa medida. Vou descobrir mais e mais, até que descubra completamente. Porque tudo é tão confuso. Não é? É confuso, mas é muito simples. Toda a questão é que fora do nosso ego, por isso não podemos perceber este campo no qual devemos trabalhar. Isso é tudo. Poderíamos parar nesse princípio, não há nada além dele, e bem que faz bem? De Kiev, uma pergunta. Até quanto é importante para mim, como principiante, saber e conhecer as definições da sabedoria de Kabbalah? Devemos, de vez em quando, vale a pena voltar a essas definições e princípios, de alguma maneira, deve estabilizar o homem e lhe dar um fundamento. Algo qual de ficar solto. Mas é uma forma grave, quando eu ponho as definições. Basulam tem isso? Não. O que nós falamos agora sobre Basulam, a ideia de escrever o livro, algo que ele imprimiu, algo que se criou em Arihampin. Sim, ele não continuou e não saiu à luz. Eu tenho isso, algo que se imprimiu, mas é como uma enciclopédia e não vale a pena que se imprima isto. Há uma lei e um princípio no qual nada desaparece na espiritualidade. Isto quer dizer que nada se perde, que todos os nossos esforços e pensamentos e desejos e intenções, tudo que está relacionado com o ego, com a força negativa, todos os nossos esforços de trabalhar com a força positiva não se perdem, mas que se anotam na matéria em si. E esse desejo todo o tempo vai ficando em sua forma e desenvolvendo mais e mais. Nada desaparece no mundo espiritual. Tampouco em nosso mundo. Simplesmente nós vemos isso a um ultrapasse do nosso estado ao outro. Quando nós falamos da conexão de causa e efeito, é algo que passa um ao outro. Todos os atos e ações ficam. Tudo fica, tudo que passou, tudo fica anotado e é possível voltar a esses estados quando, de alguma maneira, vamos também passar por isso. Vamos passar na linha do tempo. Não há problema, segundo o que Einstein fala. Pergunta de Victor. Se a falta de correção pelo Criador, então por que ele me desenvolve através do sofrimento para levar o bem, para que depois sobre o mal que se criou em ti, um princípio, e alcançar o bem absoluto por sobre este mal? Há um princípio no qual se estende, que é a extensão da luz, e o seu Kli está apto para sua função. Também em nosso mundo está claro, há que se dizer que eu sinto algo, que entrei em conexão com algo, que quero algo.
Se provei algo, senti prazer e depois esse prazer desaparece em mim e desaparece e tem uma atração especial a isto, um desejo especial. Este desejo especial, depois de que provei uma vez, se chama desejo. A primeira vez não se chama desejo, não é esse desejo. Provei, digamos, que há um desejo de desfrutar e alguém me disse que é algo bom, nada além disso. Nós lemos o pecado do homem de Adão, que está dito que comi e comerei mais deste fruto proibido, porque a primeira vez não se toma como um pecado, simplesmente ele colocou dentro de si este prazer da luz superior quando o sentiu, e depois por si só atrai-se a isto. Isso já é o pecado. De uma maneira consciente ou não, é possível dizer sim, mas não de forma consciente, com intenção ou sem intenção. Isto é o que nós hoje em dia estudamos na terceira parte da nossa lição matinal. Isto é contra. Está conectado com esse princípio da extensão da luz ao vaso que está apto para sua função. Precisamente por isto, a extensão da luz e o seu aparecimento surge o desejo apto para sua função, porque o desejo está como o que quer desfrutar, e esse desejo define a sua aspiração adiante. Yarkov, uma pergunta. Mikhail Laikman, por gentileza me diga, de onde há instruções exatas de o que fazer e como mudar? Onde está essa instrução de uma forma clara? Tem razão. Instrução clara, exata, de maneira definida ou resumida não existe. Nós vivemos em um tempo muito especial, que este método prático somente se cria para o alcance da força superior do mundo superior, para cada um que queira, e eu faço isso, digamos, 20 e tantos anos, 40 anos, já estou envolvido na sabedoria de Kabbalah e 20 anos nessa instituição onde estou com o Bnei Baruch. Que é o que eu posso lhes dizer? Não há instruções em realidade, não há resumos na sabedoria de Kabbalah, porque é um trabalho permanente sobre nós que toma muito tempo e muitos anos, esforços graduais que vão envolvendo. Sequer vai poder seguir e trabalhar conosco sempre nessas classes matinais e vai poder já tratar de escutar classes matinais avançadas em todos os idiomas e vai poder entrar. Não espere até que termine os estudos ou as classes. O que você faz? Classes de principiantes, simplesmente vem, participam e vai saber. Vai ser exitoso para todos. Estamos em uma época de desenvolvimento da humanidade no qual está aberto para todos. Eu estou muito contente de ver um grupo tão forte em Moscou, Nuremberg, etc. Boris, em relação ao princípio que não há perda na espiritualidade, a pergunta é: a causa pode influenciar sobre o resultado sobre a causa? Sim, há uma relação oposta, positiva ou negativa. Em relação ao governo, o princípio de que não alcançamos não tem nome. O que é esse princípio? O que não alcançamos quer dizer que o que não falamos o que não alcançamos. Isso está além da nossa mente, além da nossa percepção. Nome é um ato espiritual. Damos nome ao
o segundo, на Творца, если Творца много имен, что-то Имя o Творца это si, como ele следствие, atua, которое мы ощущаем на себе от его воздействия. e можно esta сказать, что имя coisa это желание, наполненное светом, causa потому nos какой там свет, я могу mundos, mas se não sabemos o resultado desse ato, é impossível dar o nome verdadeiro, porque o nome define a essência desse fenômeno espiritual, que são os nomes do Criador. O nome do Criador tem muitos nomes. Os nomes do Criador são resultados que nós sentimos sobre nós de sua influência. É possível dizer que o nome é um desejo cheio de luz? Sim. Segundo isso, define o nome do Criador e do nome? Sim. Нет, желания других мы Usamos nomes muitas vezes, os outros devem, é inevitável. Nós usamos isso também. Quando é possível o nome? Sim, mas isso não diz nada. Uma pergunta de Igor. Há que dar lugar aos principiantes. Que quer dizer sentir os outros? Se fala dos desejos materiais ou desejos dos demais? Não, desejo dos demais. Nós não falamos simplesmente de pessoas que vão à rua ou comuns. Os desejos dos demais, dos outros. A intenção, мы обращаемся и принимаем во внимание только o те desejo da pessoa pelo alcance do Criador, esse mesmo desejo que nós temos. с остальными мы делаем E просто unir esses desejos будет ни в какой контакт. aos nossos e assim reunirmos-nos e Михаил Лайтман, вы говорили, что любовь avançar adiante. Tomamos em conta essas pessoas que desejam a meta da criação, a revelação do Criador. Com os demais não nos ocupamos. Nossos desejos não entram em relação com... Можем сказать, что я люблю себя, и поэтому я хочу вывести Você disse себя. que o amor é preocupar-se por alguém diferente, como por ti mesmo. Como temos que nos preocupar para estar em equilíbrio? O princípio cabalista diz: ama a ti mesmo ou os outros de maneira equivalente. Но при этом я, конечно, свой эгоизм Podemos dizer que eu amo a mim mesmo e, por isto, quero sair do meu eu, levar-me à igualdade completa com o Criador. É possível falar de que é um amor próprio e tremendo, mas com isto, pressupostamente, ими управляет me preocupo do meu ego com todas as forças. O que você disse sobre o nosso mundo? занимайся собой. Pergunta Mihail Leitman, querido, como é possível levar a cabo os princípios da Kabbalah em nossa vida com as pessoas que trabalham com isto? Не наживайте себе врагов. Como ficar no caminho e não lutar com isto? Por que lutar com as pessoas? Não tem que lutar com ninguém. Никак, никак, Ocupa de ни с кем, ti mesmo. Para quê? только вдруг. Entrar na alma de alguém. Товарищи, с которыми Não há que contar o que é sabedoria da Kabbalah. Não. Não contar dela nada. Não faça você mesmo inimigo. Vão te entender. Vão pensar que não é deste mundo. каббалист и De nenhuma maneira o vai ocupar com ninguém com o tema de Kabbalah, somente com o grupo. Há amigos com os quais você pode falar. спрашивают, что называется постижением Каббалы? Em постижение relação ao princípio sobre o qual nós falamos, e teus atos te conheceremos. Irene de Harkov, a pessoa entende e sente como o Criador atua nele. O cara sente, o sentimento entende, a sentimento entende tudo. и Que é o alcance em Kabbalah? явление O alcance é o conhecimento em teus desejos, tudo que chega do Criador, a profundidade do desejo no qual atua e eu investigo. E Сначала знание, потом понимание. todos os fenômenos que acontecem e os resultados disso que se descobrem em sua profundidade e dependência que existem neles. Este é o alcance. É possível dizer que é conhecimento, entendimento e alcance, e que alcança diretamente ao nível emocional. или мы говорим о человеке, Depende de como a pessoa se dirige ao trabalho. грубо говоря,
digamos, não há nada além que o outro princípio. Não, eu quero explicar. O que nós falamos de uma pessoa que chega a estudar e quer chegar à meta da criação, então tem razão. Mas se nós falamos da pessoa que alcança e que sente e que tem ferramentas, quer dizer, meios para definir e descobrir, então tem uma direção diferente. Falo da pessoa que escuta esses princípios pela primeira vez. Pela primeira vez, escuta coisas que não entendem. É como falar do ABC que não é entendido. Onde passa, em que mundo, com quem. Por isso pergunta, a primeira parte para poder chegar ao alcance. Isto se chama que tenho que estudar os princípios. Vou dizer o seguinte, simplesmente há que se ler. Estudar se necessita o que para isto? O que a mente me dá, me possibilita, me dá o tempo. E pouco a pouco me vou acostumando a como estes princípios escutam, qual é a conexão entre as palavras, as frases, a conexão entre as frases. Isto entra pouco a pouco e não pela cabeça. Realmente não é pela cabeça, mas do coração. Quer dizer, na mesma medida na qual trato de estar junto aos meus amigos, ou homens e mulheres, enfim, conectados em grupos, juntos, apoiando-nos uns aos outros, nesta mesma medida eu começo a alcançar o sentido interno do qual escutei. Vale a pena aprender esses conceitos em hebraico? Vale a pena em russo, mas é possível também conhecer em hebraico. Depois nós vamos ter ver aonde chega isso. Precisamente assim se chama, porque todo o idioma hebraico chega da sabedoria de Kabbalah. O princípio da entrada e a saída da luz cria o Kli. Então o que acontece é a pessoa que sente os amigos, o seu estado de ânimo, escutar os seus pensamentos e para de sentir aonde desaparece, porque ninguém desaparece. Expandir o Kli, a vasilha, sim, por certo, o ego cresceu. E tudo que estava relacionado com o amigo, tudo isto, muda, há que continuar. E agora tem uma sensação maior dos amigos. É possível, como força negativa, voltar a não há nada além dele. Isso vai te ajudar? Vai ajudar, certamente. Toma isto como um mantra. Se há algo mal, não há o que falar, não há nada além dele. Tudo chega dele. Quero apegar-me a ele como um embrião no útero da mãe. Seu conselho prático, sim, faça-o assim. Não importa o que passe, depois vai começar a trabalhar de maneira normal em nosso mundo, com todos os obstáculos e dificuldades. Não há que renunciar à conexão com o Criador. Você sabe, a pessoa viaja e não há condutor, não tem lugar para estacionar. Por gentileza, dê-me um estacionamento e quando chega, diga: obrigado, eu consegui. Não importa o desejável, o principal é voltar ao estado original. То есть мне кто-то делает зло, я Devemos atuar em nosso mundo segundo as leis egoístas e, apesar de tudo, sustentar que tudo vem dele, porque é impossível em nosso mundo atuar como se viesse o Criador. Como podemos sentir que chega do Criador? De nenhuma maneira. Então, se alguém me faz mal, então se faço o exercício tal que tudo vem do Criador, não. Você tem que responder ao nível do nosso mundo. Até que necessário, mas junto com isto,
receber de maneira exata que tudo vem do Criador, somente para que você encontre nesses atos incômodos, se agregue a Ele. Interessante. Você disse que nós vamos passar na linha do tempo. Vamos voltar a estados passados ou futuros? Estados futuros do passado, não há tempo na espiritualidade. Na espiritualidade é estados, vocês simplesmente vão poder voar, navegar pelos tempos de uma geração a outra, de um mundo ao outro. Tudo vai estar em suas mãos. É possível explicar isso aqui, entender o que está falando? Falo de fato que dos desejos, dos pensamentos, nós podemos entrar em estados de uma maneira intercalante. Não somos agora ao mesmo tempo. Os quais não importam, não importa. Você pode ficar sentado no silêncio, pode voltar 20 anos atrás e ver como conectava coisas. Não, são impressões diferentes. Melhor não falar disso agora. São impressões positivas boas. Pergunta sobre a segurança. Estou certo que vou alcançar essas coisas pelas quais estudo ou que não é para todos? É completamente para todos em nosso mundo. Ao melhor, não há nessa geração, nessa reencarnação. Se não é nesta, é na próxima. Estudamos na classe matinal. No próximas encarnações. Vocês, me refiro à alma de vocês que vai passar todas essas mudanças, certamente vão alcançar estados espirituais. De forma completa. Vai chegar a um estado pleno e eterno. Vai ser para todos, homens e mulheres. Você não pode dar segurança de 15, 20 anos, o que quer dizer gerações diferentes? Depende somente da própria pessoa, só da pessoa e não de mim. O cabalista não pode prometer ao aluno? O mestre não pode prometer nada. Eu levaria muito tempo já. Como posso levar? Você tem que ter impressões e experiências pessoais, uma análise de todas as coisas, de como definir, como sentir, como transmitir isto, somente desde da impressão pessoal, da experiência prática pessoal de cada um. Há um princípio que não há obrigação espiritual. Sim. Não há obrigação na espiritualidade. Eu não posso fazer nada que a pessoa não queira. Que se sentem diante de mim centenas de alunos que já estão como há muito tempo e eu não posso fazer nada. Eu me sento com eles. E o que eu posso fazer? Até que se despertem ele em algum momento. Que isso não há obrigação da espiritualidade. A materialidade, eu posso pegar na espiritualidade, não vai te ajudar. É impossível obrigar a pessoa a querer. É impossível. Somente há que pedir ao Criador que lhe dê golpes e bata nele para que ele aprenda. Não há um golpe da luz, um desejo? Não. Não há o que entrar nesse tipo de situação. Vai confundir as pessoas. Fios vermelhos, fitinhas vermelhas no pulso. Não, nenhum objeto, um amuleto vai ajudar. Você pode colocar esses fiozinhos vermelhos aí onde você quer, mas não vai ajudar em nada. Pode te envolver em faixas brancas ou roxas, isso não vai te ajudar em nada. O psicólogo vai ajudar? O psicólogo em alguma coisa pode ajudar. Conecta-te em um traje antigo, uma túnica antiga. O que vai acontecer com isso? Podemos despertar em nós forças que podem nos ajudar de maneira psicológica. Pode ajudar de maneira psicológica, mas não é a psicologia do mundo espiritual. Na psicologia espiritual chega somente da transformação da influência recíproca de um sobre o outro no grupo.
Есть это Ну, написано? это нет. Como os amigos são egoístas e estão inseridos no mundo material, mas eles podem influenciar uns aos outros. Você deu em alguma parte das fontes o tema dos fios vermelhos no Zohar. A verdade é que não. Está escrito em algum momento a intenção, por certo, não é de coisas físicas. Baço Lamer abaixo não está escrito em nenhum lugar. Não, não, não. Немножко отличалась от нашей. Немножко. Это еще до Рабаша? Это было... Nos anos 80, quando eu conheci Berg, não vinha água sagrada, nem fios vermelhos, não tinha nada disso. Слышал уже, не видел, уже услышал, что Ele estuda um pouco diferente de nós. нитки, святую воду и так далее. Isso foi antes de Rabash, sim, antes de Rabash, e por isso Он уже говорил о свойствах Луны, влияющей на Землю, escutei e não vi. звезды. Que começou a vender fiozinhos vermelhos, água santa, Да, да, я mas 2-3 раза я с ним встретился. quando o conheci, somente falava das qualidades do aluno e da luz, das estrelas, forças cósmicas. Entendeu que não havia o que se buscar. Sim. Encontrei com ele 2 ou 3 vezes, depois nunca mais. Ligação. Eu estou abaixo da espiritualidade, portanto, por que não há uma obrigação de espiritualidade se há materialidade? Это только Творец, если Na действует, espiritualidade não se pode obrigar ninguém a nada, porque não há possibilidade de atuar no ego de maneira tal que não queira receber prazer, que queira corrigir a si mesmo. Somente o Criador se atua, influencia esse caminho do cimento humano, enfermidades diferentes. Não. и поэтому это это путь страданий, но это особое. Да. Ну, еще Há uma influência espiritual nas pessoas. в начальном замысле. Да. Потому что духовное действие, оно E é um такое, caminho de sofrimento, mas é especial. э, Há outro princípio que se denomina ao final do ato já um pensamento inicial. оно не может начаться, если у него нет O ato espiritual está если нет определенного e é четкого completo e absoluto. Поэтому, если Se o ato tem que começar e terminar, nada como grama o pensamento claro desde um princípio запланировано. А как это связать с Тел. человеком? até o final. Есть А потому Por isso, se um ato se dá, tem que ser concluído, tem que ser concluído em sua raiz. но действие все равно это светом. Como é possível conectar isso? Cada ato chega do Criador na pessoa. Чем над нашим желанием? Материал это желание. E o ato é através da luz superior que atua. действие, которое я делаю в этом мире, я должен связать Sobre que atua o nosso desejo, a matéria. Просто какой-то теоретический A Для luz начинающих это é a força. E então, все, как мы и говорили, с Творцом. devo conectar-me a um pensamento. Tudo isto junto. Não é uma lei teórica. Para os principantes, não há assim. Mas digamos que seja assim. Há que conectar-se com o Criador, como nós dizemos. Eu tenho que conectar através do grupo todos os atos. Честное слово. Pergunta: que são os sonhos? Я не специально. Uma vez sonhei com Basulam, com Rabash, que com você sonhei 2 vezes. Não sei, não sei. Я чего-то там по злому Não sei, пытаюсь там não спать или sei. еще что-то. Se eu chego a sonhos, Слышу от Рабаша não penso и вижу это из que desde algum tipo de pensamento trato de chegar a você, ou deixo dormir, enfim. Escutei de Rabash более чем e vi isso já. того, что мы проходим. Desde o sistema do manejo, que os nossos sonhos em nosso mundo não são mais que Иногда бывают experiências e impressões do que passou em mim durante o dia. были такие состояния, Às vezes existem sonhos ниоткуда. sobre o passado, ou a pessoa percebe algo que há no futuro,
Mas não está relacionado com nada. É porque nos desconectamos do nosso ego, nos elevamos ao próximo grau no qual tudo já existe, passado, presente e futuro. Por isto, nos incluímos neste fluir de informações nas quais não há tempo. Por isso, pessoas que podem Если все зависит от человека. ter uma sensação, vamos dizer assim, especial do futuro, não necessitam um cabalista para isto. Como pode ser? Como pode ser Потенциально, que é futuro se tudo depende da pessoa? O futuro existe em relação ao que a pessoa faz. A pessoa muda o futuro, mas o futuro já está ok. De maneira potencial. Não, você não pode agora dizer ou ver tudo. Do fato de que com as suas qualidades egoístas. Boris, Конец действия. Конец действия в начальном замысле. В начальном замысле, да. ao final do ato de Gmartikon, Последнее действие, потому что всегда есть причинно-следственная цепочка, может дальше não продолжаться. Самое последнее действие, qual то, что должно сейчас произойти, é согласно o замыслу. último Так вот. ato, ну вот про сон Габриэля есть такой принцип. такое Были словно как во сне. o final do О чем речь? ato é o pensamento que se fala do final da pensancial. Já se fala do final da correção. Não, isso tem que ficar no pensamento. Há um princípio. Кто это сказал, где это написано? Estivemos como sonhando. Estivemos sonhando quer dizer. Voltamos quando nós chegamos ao estado de Gmartikon, no final da correção. Atuamos como se estivéssemos sonhando todo o tempo. Não nos imaginamos de que a luz superior nos maneja completamente. Há que se chegar a esse princípio. Вперед, да, и потом как-то что-то произойдет. Вот Наталья спрашивает, Dos добрый день, Тейлим. возможно ли такое? Творец может вдруг на короткое время открыться É человеку, como uma lei. к этому, но еще не достигшему высших миров. Tudo que está escrito nos Salmos, Teilim, Может, я об этом пишу в какой книжке? В третьей или во второй, в третьей или в В первой. третьей, Кабалей. да. О человеке, которым, да? Да. Творец раскрывается. por eu pode descobrir-se mais a pessoa que está preparada, mas que não alcançou os mundos superiores, como Как что-то pode ser. что-то окутывающее его. Да, такие состояния у каждого. Deseja que seja descoberta a pessoa, Но бывает. Ну, помните, вы еще раз сказали, что digamos, Это бывает от como больших uma nuvem, или от больших. como algo que o envolve. сказать? Нет, это не аванс, это ни о чем не говорит. Cada de nós, há vários nós que temos vários estados, mas esses estados se passam. Абсолютно, абсолютно. Так сказать, Você às vezes diz que do sofrimento saem os grandes. Do sofrimento saem os grandes é um desejo muito maior. Há pessoas que passaram por grandes estados e chegaram a mim. Eu vi depois disso que perderam todo esse desenvolvimento e desenvolveram até de uma forma menor. Há perguntas interessantes de Igor. подобный Творцу. Адам Se sou completamente equivalente ao Criador, como posso denominar o meu criado? O criado, quando é completamente similar ao Criador, e por isto a pessoa é chamada Adam, da palavra Domé, similar ao Criador. Esse é o primeiro cabalista que se fez similar ao Criador, por isso é chamado Adam. называется Олам Афухраити. O mundo oposto, o mundo contrário, o que quer dizer o mundo e qualidade de otorgamento e não a qualidade de recepção. Начинаешь сейчас действовать абсолютно. Há um princípio assim que a pessoa vem de um mundo completamente oposto ao mundo material? Sim. Ко мне, Aí se denomina mundo completamente oposto, completamente inverso, estabelecido pelo otorgamento. Começa a atuar agora em otorgamento todo o tempo, todos os pensamentos e emoções, não para mim, mas para os outros, para o bem dos outros. Мы приглашаем вас задавать Aos вопросы, мы amigos. продолжим, раскрывать разные принципы и всё, Começa a trabalhar nesse sentido, vai ver aquele ponto, tua mente e tua emoção se начнется 30 se opõe e começa a se aproximar do Criador. мои
Convidamos a fazer perguntas, vamos continuar a descobrir diferentes princípios e todos os que escrevem vamos começar a ver isto. Vamos estudar com Mike Lightman. Vamos começar o curso. O que deseja para essa semana? Desejo algo muito simples. Esteja conosco em nossas classes matinais, apesar que seja muito complexo entender aí, porque são esquemas complexos, mas isso vai influenciar positivamente e vão elevar-se de qualquer maneira. Isso com relação a homens, mulheres, vamos juntos adiante com vocês. Abraço a todos com muito amor.